Nós vamos falar hoje sobre o verniz social, de que Hamed aborda e fala muito bem sobre essa questão do verniz social que nós temos, aquela visão que a gente tem da aparência. Tudo que a gente vê é a aparência das pessoas. O verniz social, propriamente dito, ele não é necessariamente um mal, porque nós precisamos dele para viver em sociedade. Apenas para a gente citar um exemplo, quando a gente sai de casa para trabalhar, para encontrar um amigo, para ir numa casa qualquer, ou qualquer coisa que a gente saia de casa, a gente nunca vai sair com aquele pijama que a gente usou para dormir. Não sai, a gente troca de roupa. Muitas vezes a gente até toma um banho, põe uma roupa mais bonita, dependendo do lugar que a gente vai, nós escolhemos a roupa que a gente vai usar. As mulheres, principalmente, têm um cuidado muito grande com o cabelo, com a maquiagem, tudo para passar para as pessoas uma aparência agradável. Isso é verniz social. Como é que nós iríamos viver sem esse verniz no nosso ambiente de trabalho, por exemplo? Seria uma coisa horrível. Então nós precisamos do verniz social para nos mantermos e nos relacionarmos em sociedade. Aonde está o perigo, o erro, o exagero do verniz social? É quando nós interiorizamos esse verniz social de tal forma que passamos a viver toda a nossa existência segundo esse verniz que nós adotamos. E aí a gente começa a viver um mundo de aparência. Se vocês preferirem, fica mais comum, mais fácil a gente entender, a gente começa a viver um mundo de faz de conta. O mundo de faz de conta, hoje em dia, ele é tão comum que se você pega o Facebook, uma rede social qualquer, é muito comum você ver aquelas filmagens, aqueles posts que as pessoas fazem de uma família feliz, reunida, todos sorrindo, quando a gente sabe que por detrás das câmeras não é nada disso. É uma família que não se entende, é uma família que não se harmoniza entre si, mas para aparecer para os outros é aquela família feliz. Isso é viver no mundo faz de conta, porque nós queremos que as pessoas gostem de mim por aquilo que eu pareço ser e não por aquilo que eu sou de fato. Esse é o grande problema do verniz social. É você criar dentro de você esse mundo do faz de conta. E parece uma coisa interessante, todo mundo gosta de se destacar em alguma coisa. Todo mundo gosta de aparecer, de mostrar-se o melhor, e muitas vezes nos faltam atributos e qualidades para isso. Aí a gente vê aquela artista linda, a gente vê aquele artista bacana, que trabalha muito bem, que tem assim uma aparência maravilhosa, e olha, a gente vê a aparência, a gente não sabe quem é aquela pessoa, mas nós começamos a importar para nós aquela aparência que a pessoa tem. Eu acho que a pessoa, ela usa o batom tal, aí a mulher vai lá e usa o meu batom da mesma cor, porque ela acha elegante. Aí aparece lá aquele artista lá que a gente gosta dele, usando uma camiseta regata, com listas vermelhas e pretas, a gente corre e compra uma camisa também, porque a gente quer ficar igual a ele. Então nós vamos assim, aos poucos, construindo esse mundo de fantasia dentro de nós. Mas é um mundo de fantasia que não consegue ocultar da gente a nossa verdade. A verdade, ela é inevitável. Então essa máscara que a gente usa para viver em sociedade, criando esse mundo faz de conta, tudo isso se desmorona quando a gente chega em casa, por exemplo. Em casa, eu não tenho como esconder dos meus parentes que convivem comigo o tempo todo aquilo que eu de fato sou. Então, aquilo que eu quero ser, aquilo que eu quero aparentar ser, dentro de casa eu não consigo. E aí começa a ver as primeiras decepções da pessoa que vive nesse mundo ilusório, nesse mundo faz de conta, esse mundo de fantasia. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente fica pensando assim, né? Puxa vida, eu queria ser igual, sei lá, um cantor qualquer, uma cantora qualquer, e a gente imitando essa pessoa, a gente começa a pensar que a gente é igual. A gente dá a impressão de que a gente sacia a nossa vontade de poder ser cada vez melhor e aparecer cada vez melhor e se destacar. Existe hoje em dia os tais influenciadores, né, que influenciam as pessoas no seu pensamento
que influencia as pessoas no seu modo de pensar, e a gente só não sabe para onde que essa pessoa está sendo levada. Porque as pessoas acreditam nessa fantasia e ele passa quando ele está fazendo isso. A impressão que dá é que a pessoa ela é fantástica, maravilhosa, ela é divina. Então ele fala um monte de bobagem e a gente acaba seguindo essas bobagens que ele está falando. É uma coisa assim impressionante. A gente não para pensar que o verdadeiro ator, o verdadeiro cantor, o verdadeiro artista, a pessoa dele, a gente não conhece. A gente não sabe como que ele é. Nós não sabemos como essa pessoa é na realidade. Quando nós, então, importamos, né, num processo psicológico chamado de introjeção, nós estamos trazendo aquilo que nós achamos que é bom para nós. Aquela aparência, aquele jogo de cordialidade, aquele jeitinho de ser. A gente importa isso, quando na verdade nós não somos isso. E quando nós vamos fazer a caridade, então, aí a coisa se expressa muito. É muito comum a gente ver fotos no Instagram da pessoa dando um prato de comida ou alguma coisa para um morador de rua e tirando foto com todo mundo sorrindo. Isso não é caridade. Quando nós pegamos esse verniz social e trazemos para a caridade, para o exercício da caridade, piora tudo. O que é que nós precisamos ter de consciência para que a gente possa ser verdadeiros cada dia mais? É sermos verdadeiros conosco mesmo. Eu não preciso ser verdadeiro com todo mundo se eu não conseguir, mas comigo eu tenho que ser. Porque quando eu começo a ser verdadeiro comigo mesmo, quando eu vou começar a pensar, será que eu sou? Não, eu não sou desse jeito, não é possível. A gente começa a raciocinar. Esse processo o Espiritismo chama de conhece-te a ti mesmo. Então, quando a gente começa a se conhecer, nós vamos descobrindo pontos em nós em que nós criamos dentro de nós uma ilusão da realidade. A gente percebe o mundo do faz de conta onde a gente está mergulhado. E a gente mergulha nesse mundo muitas vezes sem perceber. Por exemplo, vocês notaram que depois que o Chico Xavier desencarnou, o que tem de história que se conta do Chico Xavier hoje é uma coisa impressionante. É impressionante. Eu me pergunto, histórias tão lindas, tão belas, tão maravilhosas, por que as pessoas não contavam quando ele estava encarnado? Por que teve que desencarnar para contar? Eu não consigo entender isso. Não consigo entender. Aí eu começo a me perguntar, será que essas histórias são verdadeiras? É o que a gente tem que pensar para que a gente não caia nesse mundo do faz de conta. Então, quando eu percebo que eu tenho dentro de mim alguma coisa que faz parte desse mundo do faz de conta, eu tenho que eliminar isso. E eliminando isso, eu começo a ser verdadeiro. Veja, muito cuidado com isso. Ser verdadeiro não significa que você deve sair de casa usando o pijama que você dormiu só porque você gosta demais daquele pijama. Você tem que ser verdadeiro, mas você tem que ter higiene. Você tem que ter higiene, você tem que ter uma boa aparência para que você possa se integrar com as pessoas. Não pode. Então nós temos que ter limite, ponderação. Nós temos que ser ponderados naquilo que fazemos. Sermos equilibrados e não fantasiosos. O verniz da sociedade é necessário para a gente? Claro que é, indiscutivelmente que é, mas desde que ele seja equilibrado, desde que ele atenda às necessidades que a nossa sociedade exige, que a nossa sociedade pede de nós. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente com a nossa vida em família. Dentro da nossa casa, onde está o princípio de todas as coisas que nós queremos. Se eu consigo ser verdadeiro dentro da minha casa, sem ofender, sem magoar, sem machucar ninguém, eu vou conseguir ser verdadeiro em qualquer lugar. Porque dentro de casa não existe mundo faz de conta. Dentro de casa não existe fantasia. É realidade. E quando nós temos filhos, principalmente adolescentes, eles não têm o menor pudor de jogar na nossa cara o que eles pensam que nós somos. Eles falam mesmo. E por isso é muito bom. É muito bom essa vida social que a gente tem dentro de casa. A família é a nossa base. É o nosso início, é o nosso tudo. Porque nós começamos a nossa existência numa família.
E agora nós estamos construindo a nossa família. Então nós precisamos aprender a ser verdadeiros dentro de casa. E quando a gente conseguir ser verdadeiro, sem ilusão, sem fantasia, nós conseguimos sair desse ciclo vicioso que a gente forma na nossa cabeça e começar a viver de verdade. Aí sim, aí nós vamos ser gentil com as pessoas, porque nós somos gentis com as pessoas. E não aquele gentil que ela fala assim, aquele sorrisinho, como é que você, que tá linda. Não é assim, gente. A hipocrisia, ela faz parte essencial desse mundo de fantasia. Nós somos hipócritas. E no mundo de faz conta, vale tudo. Se nós começarmos a sermos verdadeiros dentro de casa, nós vamos conseguir ser verdadeiros. E quando nós formos para uma pessoa, nossa, como você está linda, você está bela hoje, nossa, você tem um coração maravilhoso, nós estamos falando a verdade. E é um detalhe também muito curioso, que a gente observa ao longo da vida, de que quando você é verdadeiro, você nunca cai em contradição. Não tem como. Você fala a verdade para A, para B ou para C, e se A, B ou C vão conversar entre eles, eles vão falar que nós dissemos a mesma coisa. Não há contradição. Isso é ser verdadeiro. Mas olha, postar foto na rede social de que é da família feliz, né? E aquela família Doriana, que só os mais velhos conhecem, a família Doriana, é uma propaganda que a Doriana fez, em que a família se reunia toda feliz de manhã, o papai sentado, os filhinhos sentados, a mamãe vinha, dava o pãozinho, e para finalizar aquele lindo café, a família, todo mundo sorrindo, lindo e maravilhoso, passava a manteiga Doriana no pão. Então, essa família Doriana, que hoje em dia está muito na moda, então nós precisamos começar a corrigir isso, porque senão, tudo aquilo que a gente fizer de bom, de ajuda para o próximo, abnegação, amor ao próximo, todas as qualidades que Jesus nos recomendou que a gente desenvolvesse, a gente não vai conseguir. Nós só vamos conseguir assim. Verdade. Eu não posso dar assistência a alguém só quando tem outro alguém vendo. Porque aí não dá. Isso não é caridade. Eu estou usando o sofrimento alheio para me autopromover. Temos que pensar seriamente nisso. Nós temos que pensar seriamente, nós que estamos, que nos reunimos eventualmente num grupo, numa casa espírita qualquer, o que é que nós estamos fazendo lá? Nós estamos aprendendo a ser verdadeiros ou nós estamos exercitando esse mundo do faz de conta? É a pergunta que fica para que a gente possa, cada um de nós, respondermos na sua própria natureza, na sua própria mentalidade, no seu próprio entendimento, para que nós buscamos a verdade. Porque se você vive um mundo de faz de conta, creia, quando a verdade chegar, e ela vai chegar, você vai cair de costas. O sofrimento vai ser muito grande. Quem vive um mundo de falsidade e mentira não suporta a realidade. Obrigado, gente. Por hoje eu fico por aqui.